Capítulo 4. No que você acredita. A grande questão no âmago da sua vida. Não acredite em nada simplesmente porque você ouviu. Não acredite em nada simplesmente porque se fala disso. E muitos propagam rumores sobre isso, ou apenas por causa da autoridade de seus professores e anciãos. Mas depois de observação e análise, quando você descobrir que qualquer fato concorda com a razão, então aceite-a e viva de acordo com ela. Buda. Há duas maneiras de ser enganado. Uma consiste em acreditar no que não é verdade. A outra é recusar-se a acreditar no que é verdade. Soren Kierkegaard, 1813-1855, filósofo. Descrevemos como nossas crenças funcionam e por que elas têm o poder para mudar nosso corpo e nossa vida. Com tamanha força modelando tudo, desde o sucesso de nossos relacionamentos até a duração de nossa vida, faz um tremendo sentido perguntar sobre nossas próprias crenças. De onde elas vêm? Como atuam em nossa vida? E talvez o mais importante, no que nós de fato acreditamos, e não no que nós pensamos que acreditamos ou no que nós gostamos de acreditar, mas no que nós realmente acreditamos sobre o nosso mundo, outras pessoas e nós mesmos? A resposta honesta para essas perguntas aparentemente inocentes abre a porta para nossas maiores realizações e nossa cura mais profunda. Na ausência de tal compreensão, os mistérios mais profundos da vida, com frequência, permanecem sem solução, morrendo por uma crença. No início da vida, desenvolvemos nossas crenças centrais, ideias básicas que aceitamos a respeito de nós mesmos, de outras pessoas e do nosso mundo. Elas podem ser positivas ou negativas, afirmadoras da vida ou negadoras da vida. As experiências da infância costumam ser aquelas em que nossas crenças centrais começam. Depois de ouvir repetidamente que não merecemos isso ou aquilo no início da vida, por exemplo, podemos desenvolver uma crença fundamental de que não somos dignos de receber. Como essas percepções são muitas vezes subconscientes, não é incomum descobrir que elas urdem o seu caminho ao longo de nossa vida de maneiras inesperadas. Portanto, uma crença central inconsciente que não somos dignos de receber por estar ligada ao desempenho de uma vida de carência que se manifesta no amor, no dinheiro e no sucesso e até mesmo na própria vida. Há alguns anos, uma querida amiga contou-me uma história que me levou às lágrimas. É um belo exemplo de quanto poder uma crença central em nosso coração pode ter sobre nossa vida. Ela descreveu como seu pai morreu aos 75 anos, depois de uma curta batalha contra uma forma particularmente agressiva de câncer. Embora ela tenha aceitado minhas condolências, quando eu disse a ela que sentia muito por sua perda, foi o que ouvi a seguir que torna essa história tão significativa. Embora minha amiga e sua família certamente tenham ficado tristes com a perda do homem, que era tão central em suas vidas, ela disse que não ficaram realmente surpresos. Desde que ela era uma garotinha, ela ouvia do seu pai afirmar que ele não viveria além dos 75 anos de idade. Embora ele fosse um homem saudável e cheio de vida e não tivesse nenhum motivo real para esperar que sua vida terminasse abruptamente. Era apenas algo em que ele acreditava. Como seu próprio pai morreu aos 75 anos, em sua mente, essa expectativa de vida foi o modelo que o ajudou a estruturar seu tempo na Terra. Ele compartilhava sua crença com a família desde que alguém conseguia se lembrar. Embora ele pudesse querer viver mais e gostasse de passar o tempo com os amigos e familiares, ele não estava com raiva ou desapontado com a ideia de deixar o mundo depois de apenas 7 décadas e meia de vida. Com base nos capítulos anteriores deste livro e no poder que sabemos que está em nossas crenças, o que vem a seguir não deve causar surpresa. No 75º aniversário do homem, sua família e amigos se reuniram em torno dele para ajudá-lo a comemorar. Pouco depois, ele foi acometido por um câncer. Após uma breve batalha contra a doença, ele morreu, assim como acreditava que faria, antes de atingir a marca de 76 anos de vida na Terra. Há numerosos históricos de casos sugerindo que o poder de uma crença pode ser herdado se for aceita e mantida por outros. Os estudos mostram que as crenças podem até mesmo ser transferidas de uma geração para a próxima. Se elas são positivas e afirmam a vida, a capacidade de perpetuá-las por muitas gerações é algo bom. Se, por outro lado, elas são limitantes e negam a vida, elas podem encurtar a experiência que nós prezamos tão profundamente, mas muitas vezes tomamos como certo, a da própria vida. Tudo o que é preciso, no entanto, é que uma pessoa em qualquer geração cure as crenças limitantes. Ao fazer isso, tal indivíduo as terá curado não apenas para si,
mas também para inúmeras gerações que virão, assim como o próximo exemplo ilustra, curando uma crença herdada. Quando ouvi sobre o pai da minha amiga, lembrei-me de uma situação semelhante que eu tinha visto há mais de 20 anos. Essa história, no entanto, tem um final diferente e demonstra o poder de um indivíduo para curar a crença, em uma morte prematura que durou pelo menos 2 gerações. Mesmo para os padrões de hoje, o fim da década de 1970 foi uma época de tremenda tensão e incerteza no mundo. Os norte-americanos ainda estavam cambaleando diante do embargo do petróleo que colocou o país de joelhos apenas poucos anos antes. No fim de 1979, militantes iranianos tomaram como reféns mais de 50 norte-americanos em um flagrante ato de agressão que deixou o mundo se perguntando como os Estados Unidos reagiriam. E tudo isso estava acontecendo durante um dos conflitos mais assustadores, mesmo que não tenha sido declarado, na história da nação, a Guerra Fria. Foi nessa época que eu acabara de ser contratado por uma grande empresa de energia para trabalhar com seus novos computadores de última geração, alta velocidade e do tamanho de uma sala. A miniaturização ainda estava alguns anos adiante, a fim de explorar o leito do oceano para descobrir enrugamentos e falhas ainda não conhecidos, indicações de possíveis novas fontes de energia. Para a nação em geral e a cultura corporativa na qual eu estava imerso, a última coisa que poderia tocar a mente de qualquer pessoa era a possibilidade de que nossas crenças pudessem influenciar a realidade. Poucos dias depois de começar o trabalho, no meu novo emprego, conheci uma mulher contratada quase ao mesmo tempo. Ela descreveria a situação de uma crença de vida e morte tão poderosa que ela e sua família aceitaram essa situação como fato herdado. Como novos funcionários, havíamos completado o processo de concluir a orientação habitual do início do dia. O fluxo aparentemente interminável de apresentações incluía uma variedade estonteante de pacotes e apólices de seguro. Seguindo a orientação, minha nova colega e eu nos vimos envolvidos em conversas sobre as políticas com uma intensidade que surpreendeu a nós dois. Embora eu certamente concordasse com o fato que era a responsabilidade de todos poder adquirir o melhor seguro possível, após um dia inteiro de apresentações, todos os pacotes começaram a parecer iguais. Eu estava a ponto de escolher um e seguir em frente. Eu não entendia por que a minha amiga estava tão preocupada até mesmo com os menores detalhes para saber como, precisamente, os benefícios realmente funcionavam. Meu pensamento era que as chances estavam a nosso favor de maneira tal que não precisaríamos deles por anos. Eu não compreendi por que era tão importante para ela saber as complexidades de como registrar uma reclamação, de como rapidamente ela receberia um cheque no caso da morte do marido e em quanto tempo a apólice de seguro poderia entrar em vigor, isto é, até que ela compartilhasse comigo a seguinte história. Nenhum dos homens da família do meu marido vive além dos 35 anos, ela me disse em um tom de voz prosaico. É mesmo, respondi, provavelmente parecendo tão perplexo quanto minhas palavras soaram. Oh, sim, disse ela, sem sequer pensar 2 vezes. Ela obviamente já tivera essa conversa antes. Não há nada que possamos fazer, você sabe. É tudo genético. O avô do meu marido morreu aos 35 anos. O pai dele morreu quando ele tinha 35 anos. Alguns anos atrás, seu irmão morreu aos 35 anos. Meu marido tem 33 anos e ele é o próximo, então temos de planejar agora, explicou ela. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Embora não conhecesse o marido de minha colega, sabia que eles se conheciam há muito tempo e tiveram 2 lindos filhos juntos. Se ela realmente esperava que ele seguiria o padrão dos homens em sua família, então o interesse dela no seguro de repente fez um tremendo sentido para mim. Ela honestamente sentia que faria uso da apólice em breve. Ao mesmo tempo, uma parte de mim simplesmente não conseguia aceitar a história toda. Não é que eu não sentisse que os tipos de fatos que minha colega de trabalho estava descrevendo podiam acontecer. Eu apenas não acredito que elas precisam acontecer. A ideia de ser vítima de uma duração de vida limitada porque ocorre na família não parecia verdadeira para mim. Eu não conseguia deixar de pensar que talvez sua história poderia ter outro final. Talvez algo fosse mudar na vida deles e seu marido seria o primeiro a quebrar o ciclo que atormentara sua família durante tanto tempo quanto alguém podia se lembrar. Agora que ela me contou sobre a maldição e nós estávamos prestes a trabalhar juntos, a porta estava aberta para as conversas profundas, muitas vezes emocionais, que viriam a seguir. Eu também aprendi rapidamente que algo como o tempo de vida de um cônjuge pode ser um assunto muito delicado e falar sobre ele pode ser um pouco constrangedor, especialmente com uma pessoa com quem você divide o escritório. Embora as pesquisas tenham mostrado uma correlação inconfundível entre nossas crenças fundamentais e a saúde, a vitalidade e a longevidade do nosso corpo,
Também é fácil interpretar erroneamente esse tipo de conexão. É tudo sobre a maneira como as informações são compartilhadas. Por um lado, acredito que ninguém acorda uma manhã e escolhe conscientemente manifestar uma condição física que trará dor em sua vida e sofrimento para seus entes queridos. Por outro lado, também sei, além de qualquer dúvida razoável, que ao alterar uma crença podemos renovar a saúde e a vitalidade do nosso corpo. A chave está em encontrar uma maneira de compartilhar tais possibilidades milagrosas, sem que isso pareça um julgamento crítico ou sem sugerir que uma condição com risco de vida é culpa de alguém. E é isso. E isso é o que fiz de melhor para oferecer à minha amiga. Logo nos encontramos imersos em conversas na hora do almoço, explorando o mundo como possibilidades quânticas e o poder da crença de escolher entre elas em vida. Não posso lhe dizer com certeza como essa história terminou, porque deixei a empresa alguns anos depois. Já se passaram mais de 20 anos, desde o tempo em que conversava com minha ex-colega do escritório. O que posso dizer com certeza, no entanto, é o seguinte. Quando saí, o marido da minha amiga tinha alcançado e transposto o seu 35º aniversário. Na ocasião do meu almoço de despedida, ele estava saudável e definitivamente vivo. Para a surpresa e alívio de sua família, ele quebrou o que eles viam como uma maldição genética, multigeracional de sua família. E porque ele transcendeu os limites que outros impuseram para ele em suas crenças, ele deu a si mesmo uma razão para pensar de maneira diferente em sua vida, além de oferecer à sua família e amigos motivos para fazer o mesmo. Às vezes, isso é tudo o que é preciso. Uma pessoa fazendo o que parece impossível na presença de outras. Ao testemunhar os limites rompidos, elas podem então sustentar a nova possibilidade em suas mentes, porque a vivenciaram pessoalmente. Quando ouvimos histórias como as citadas anteriormente, nos vemos perguntando: é simplesmente uma coincidência? É um acaso que o tempo de vida de alguém apenas acontece de se conformar precisamente com a sua expectativa ou a de seus familiares? Ou é algo mais? Com o renascimento do interesse pela conexão mente-corpo, que começou no fim do século XX, novos estudos estão surgindo quase semanalmente em periódicos científicos e comprometidos com o Einstein, que identifica um link direto entre a maneira como pensamos e sentimos em nosso corpo e a maneira como funcionamos fisicamente. É essa conexão que acontece em nossa vida cotidiana, assim como os entes queridos dos meus dois amigos demonstram. Embora suas histórias ilustrem o poder de uma crença para uma pessoa, esse poder poderia ser ainda mais profundo, a ponto de afetar a todos nós? É possível que coletivamente compartilhemos de uma crença que é tão comum e nos afeta em um nível tão profundo que realmente estabeleceu limites para a duração da vida humana? Se isso for verdade, ela pode ser curada e seu limite mudado? A resposta a ambas as perguntas é sim. A fonte de tal crença pode surpreendê-lo. Morremos antes do tempo? Você já se perguntou por que morremos depois de apenas 70 ou 100 anos? Além do trauma óbvio de fatos como guerra, assassinato, acidentes e escolhas de estilos de vida precários, qual é a verdadeira causa da morte nos seres humanos? Por que as probabilidades de se continuar uma vida saudável, vital e significativa parecem trabalhar contra nós à medida que passamos daquela que é com frequência considerada meia-idade e mais tarde se aproximar da marca dos 100 anos? Entre cientistas profissionais, médicos e acadêmicos, há uma concordância segundo a qual o nosso corpo tem uma capacidade milagrosa para sustentar a vida. Dos cerca de 50 trilhões de células que residem no ser humano, de idade média, documenta-se que a maioria delas tem a capacidade para consertar a si mesma e se reproduzir ao longo de toda a duração de nossa vida. Em outras palavras, estamos constantemente repondo e nos reconstruindo de dentro para fora. Até recentemente, os cientistas acreditavam que havia duas exceções ao fenômeno da regeneração celular. Curiosamente, esses casos especiais são os das células de dois centros mais intimamente identificados com as qualidades espirituais que nos tornam quem somos, nosso cérebro e nosso coração. Embora novos estudos tenham mostrado que as células desses órgãos retêm a capacidade para se regenerar, também parece que elas são tão resilientes que podem durar toda a vida e não precisam necessariamente disso. Então, estamos de volta à pergunta original. Por que o limite superior da duração da nossa expectativa de vida parece pairar em torno da marca dos 100 anos? O que é que tira a nossa vida?
Com exceção de medicamentos usados incorretamente e condições diagnosticadas de forma incorreta, a maior causa de morte dos adultos com mais de 65 anos são as doenças cardíacas. Acho essa estatística fascinante por causa do trabalho que nosso coração é construído para realizar e quão bem o faz. O coração humano médio bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, o equivalente a mais de 35 milhões de vezes por ano, e bombeia 6 quartos de sangue ao longo de aproximadamente quase 13 mil quilômetros de artérias, vasos e capilares a cada 24 horas. Pelo que parece, nosso coração é tão vital para quem e o que somos, que ele é o primeiro órgão a se formar no útero de nossa mãe, mesmo antes do nosso cérebro. Em termos de engenharia, quando o sucesso de todo um projeto depende de uma única peça de equipamento, esse componente recebe o status de missão crítica. Por exemplo, no programa espacial, quando um rover vai pousar em Marte e não haverá ninguém por perto para consertar algo que possa quebrar, os engenheiros precisam realizar uma entre duas ações para garantir o sucesso da missão. Eles constroem a única peça de rover da qual depende toda a missão, a peça de missão crítica, com tal precisão que não pode dar errado. Construir sistemas de backup e de backups para os backups. Às vezes, eles até mesmo constroem ambos. Sem dúvida, o órgão milagroso que alimenta o sangue para cada célula dentro de nós se desenvolveu, seja por planejamento consciente ou por processos naturais, para ser a peça de missão crítica do equipamento mais autocurativa e mais duradoura do corpo. Então, a qualquer hora, a perda de alguém que amamos é atribuída ao fracasso de um órgão tão magnífico que temos de nos perguntar o que realmente aconteceu com aquela pessoa. Por que seria o primeiro órgão a se desenvolver no corpo de alguém e aquele que tem um desempenho tão impressionante e por tanto tempo, com células que são tão duradouras que eles nem precisam reproduzir, simplesmente param de trabalhar depois de apenas algumas décadas? Isso não faz sentido, a não ser que haja outro fator que não consideramos. A medicina moderna geralmente atribui as doenças cardíacas a uma série de fatores físicos e de estilos de vida, que vão desde o colesterol e a dieta até toxinas ambientais e estresse. Embora esses determinantes possam ser avaliados com um grau de precisão puramente químico, eles fazem pouco para abordar a verdadeira razão pela qual as condições existem. O que o colapso do coração realmente significa. Talvez não seja uma coincidência o fato de que todos os fatores de estilo de vida ligados à insuficiência cardíaca também estejam ligados à força que fala ao próprio universo, à emoção humana. Existe algo que sentimos ao longo do curso de nossa vida que pode levar ao colapso catastrófico do mais importante órgão do corpo? A resposta é sim. A ferida que mata. Um crescente corpo de evidências descobertas por pesquisadores de ponta sugere que a ferida Hurt pode causar o colapso do nosso coração. Especificamente, os sentimentos negativos não resolvidos que estão por trás da dor crônica. Nossas crenças têm o poder de criar as condições físicas que reconhecemos como doenças cardiovasculares, tensão, inflamação, pressão alta e artérias obstruídas. Essa relação mente-corpo foi documentada recentemente em um estudo seminal realizado na Universidade de Duke e dirigido por James Blumenthal. Ele identificou experiências de longo prazo de medo, frustração, ansiedade e decepção como exemplos do tipo de emoções negativas intensificadas que são destrutivas para o coração e nos colocam em risco.